Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, programa oficial do TCE Ceará. Programa aqui, cara, onde a gente aprofunda os principais assuntos, né, da corte cearense, e hoje não vai ser diferente. Hoje vamos conversar sobre uma fiscalização, tá diferente, né? Essa fiscalização nunca passou aqui pra gente discutir aqui no programa, Carol. Que fiscalização é essa? Exatamente. É uma fiscalização envolvendo o uso de plataformas eletrônicas de licitação pelos municípios cearenses. E para conversar com a gente, né, vamos chamar aqui o servidor do TCE Ceará, Reuben. Reuben, seja muito bem-vindo, né, ao Conexão Cidadão. Obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente, que é um tema que não tinha aparecido aqui, né, Carol? Esse tipo de fiscalização não tinha aparecido aqui. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. E, Reuben, para começar, vou começar aqui, viu, Carol? Tá certo. Fala pra gente, para quem está nos assistindo, quem está nos escutando, o que foi que motivou assim, o Tribunal de Contas a fazer esse tipo de fiscalização nessas plataformas? O tribunal ele tem alguns tipos de trabalhos, né? Que não somente de fiscalização, de auditoria, né? A gente tem alguns tipos de trabalhos que são levantamentos, né? Quando a gente necessita ver um panorama de como é que está a realidade dos jurisdicionados. Então foi feito em 2025 um trabalho que se chama IMIL Ceará. Foi um levantamento feito para identificar como estava a maturidade dos jurisdicionados com relação à nova lei de licitações. Os jurisdicionados municipais, né, prefeituras, câmaras e consórcios públicos também, né? Foram verificados mais de 400 entidades públicas municipais e constatou-se que a maturidade estava bem baixa, né? Então necessitava aí uma atuação do Tribunal de Contas, né? Então a partir daí os encaminhamentos desse levantamento, um dos encaminhamentos desse levantamento foi a necessidade do Tribunal atuar, né, em como as prefeituras e câmaras estavam utilizando plataformas digitais, plataformas privadas digitais para realizar suas contratações públicas. Ainda dentro desse levantamento, identificou-se um número que chamou a atenção, foi que primeiro contextualizando, existe um portal nacional público gerenciado pelo governo federal, que é o Compras.gov.br. Foi um portal desenvolvido juntamente com a nova lei de licitações para dar essa plataforma, essa ferramenta, disponibilizar essa ferramenta para os jurisdicionados, para as entidades públicas. Qualquer entidade pública pode se utilizar dessa plataforma para fazer suas compras públicas. Ela é gratuita e ela é totalmente aderente à nova lei de licitações, certo? Mas esse levantamento identificou que aqui no estado do Ceará, somente 17% dessas entidades aderiram formalmente a essa plataforma pública, essa plataforma do governo federal. E somente 10% dessas entidades fiscalizadas, de fato, utilizam essa plataforma do Compras.gov.br, certo? Ou seja, 90% dessas entidades se utilizam de plataformas privadas, de empresas, para operacionalizar suas compras públicas. Foi aí que acendeu, né, uma luz de alerta. Bom, já que 90% das entidades públicas municipais se utilizam de plataformas privadas, vamos verificar como é que está a aderência dessas plataformas à nova lei de licitações. Então, foi isso que motivou o Tribunal de Contas a realizar esse trabalho, essa fiscalização em cima das plataformas privadas de contratação pública. E, Reuben, então, continuando assim, já que foi um conjunto muito grande de prefeituras, de câmaras municipais e consórcios que utilizam essas plataformas privadas, mas assim, como se planeja uma fiscalização dessa? Porque imagino que tem que fazer uma amostra e verificar quais são, assim, o que vai ser verificado. É questão de transparência, é questão que todo mundo pode participar, né? Se uma pessoa, né, do Rio Grande do Sul ou do Acre, enfim. Até um complemento, Carol, que eu achei muito legal a sua pergunta, porque como é em sítio eletrônico, né?
A fiscalização pode ser feita aqui, aí precisa vocês precisam se deslocar também para saber como é que eles usam, como é que é feito. Vou ter essa curiosidade também. Pronto, excelente pergunta. Só contextualizando ainda com relação ao levantamento, que dessas 90% de entidades que utilizam plataformas privadas, ficou constatado que somente 3 empresas são utilizadas, 3 plataformas privadas são utilizadas, né? Então, é muita concentração de compras públicas, né, dentro de 3 plataformas privadas, né? Então, há um risco inerente aí, né? Há um risco que, caso algum problema esteja acontecendo dentro de uma dessas plataformas, né? Então, muitas compras estão acontecendo dentro dessas plataformas e, caso algum problema esteja acontecendo, pode reverberar em muitos milhões de reais com problemas de compras, né? Então, foi um alerta que apareceu e a gente selecionou esses trabalhos. Mas ainda respondendo com relação à metodologia do trabalho, nós vamos solicitar credenciais, que seria o usuário e senha para as plataformas privadas, com perfis do ente público, prefeitura, câmara, que é quem realiza a licitação, a compra pública. Outra credencial, como se fosse a empresa, o fornecedor, que vai participar, vai dar lances na licitação. Nós vamos acompanhar o andamento de uma licitação, né, na visão de cada um desses perfis, né, de forma que a gente possa verificar todo o rito, se está acontecendo conforme a lei exige, se há algum furo, algum possível furo, e esse procedimento vai viabilizar o trabalho da fiscalização. Com relação ao que vai ser fiscalizado, a metodologia dos critérios em si, nós dividimos em 3 aspectos. O primeiro aspecto foi a segurança e a rastreabilidade dos dados, né? Como são plataformas digitais, como são dados que estão trafegando por meio dessas plataformas, então é necessário que esses dados estejam seguros, que sejam confiáveis, né? Que a gente tenha certeza que da origem até o destino dessa informação não houve nenhuma alteração, né? Então, é muito importante esse aspecto da segurança da informação, né? A LGPD, né? Tá dando segurança ali aos dados de quem compra e de quem tá fornecendo serviço também. Também, Dimitri. A LGPD vai entrar no terceiro aspecto, que eu ainda não vou tocar ainda nesse terceiro aspecto. Mas a questão da rastreabilidade diz mais respeito a logs de acesso, né? Que é aquele dado que fica guardado no banco de dados, que informa quem cadastrou a informação, quem alterou a informação, quem deletou a informação, quem apagou a informação, né? Então, falando assim de uma forma bem alinhada com a sociedade, de forma bem simples para a sociedade entender, realmente tem ali um rastro de tudo que aconteceu dentro da plataforma digital. De todas as ações, de todas as ações. Então, se alguém alterou o dado, é para ele estar guardado. Essa informação é para estar guardada, se alguém alterou, né? Então, nós vamos verificar esse aspecto da segurança da informação. O segundo aspecto é com relação à aderência à própria lei, aos próprios ritos da lei de licitações, da nova lei de licitações, né? Então, ela trouxe algumas mudanças com relação à lei anterior. Então, essas alterações, esse rito, tem que estar implementado dentro da plataforma, né? Então, esse aspecto também vai ser verificado, vai ser bastante verificado. E o terceiro e último aspecto diz respeito à transparência e à LGPD. Que é a Lei Geral, né, de Proteção de Dados, né? Perfeito. A transparência diz respeito a... Caso a sociedade, caso qualquer cidadão queira acompanhar uma licitação, acompanhar os lances de uma licitação, caso ela seja de um tipo que pode ser verificada, acessada por qualquer cidadão, a plataforma deve permitir o acesso, né? Então, essa questão da transparência vai ser verificada também. E da Lei Geral de Proteção de Dados, existem alguns dados que são sensíveis, né? Dados pessoais, dados de telefone, dados de endereço. Então, alguns dados eles precisam estar presentes, mas precisam também estar seguros, de forma que
não vazem na internet, né? Então, eles precisam estar lá disponíveis para ser acessados no momento certo pelas pessoas que têm acesso a essa informação, né? Então, todos esses aspectos vão ser verificados no trabalho. Eu não sei se é muito prematura essa minha pergunta, mas após a construção e o diagnóstico de tudo isso, né? Como é que vai ser esse relatório? Como é que vai ser encaminhado aqui dentro do próprio Tribunal de Contas? Pronto, perfeito, Dimitri. Já é de praxe nos trabalhos que nós fazemos aqui no tribunal, de fiscalização, inspeção, auditoria. Após o levantamento, após a execução do trabalho, nós identificamos alguns pontos, né, que divergiram aos critérios, né, que a gente chama de achados, né? Então, aqueles achados vão ser pontuados num relatório, né, podendo ter propostas de encaminhamento para cada achado, né? E esse relatório, com todas essas propostas de encaminhamento, serão encaminhadas para o conselheiro relator, que, no momento oportuno, também poderá levar ao pleno para um julgamento, né? E aí, a partir daí, sim, formalizar esses encaminhamentos para os jurisdicionados, né? E por que não, para as plataformas também. E, Reuben, a priori, a gente fica imaginando que esse tema que a gente está tratando é muito burocrático. Isso aí é uma coisa de administração. Só que você falou uma coisa muito relevante, que essas plataformas que realizam as licitações mexem com muitos recursos públicos. Então, são recursos para a área de educação, para a área de saúde, segurança, né? Obras públicas, assistência social e aí vai. Então, eu fico imaginando assim, a pergunta que eu queria fazer, os benefícios dessa fiscalização, seja assim para a própria gestão pública, seja assim para a própria sociedade, né? Perfeito, excelente pergunta, Carol. Como foi dito no início, 90% das compras públicas no estado do Ceará realizado por municípios estão dentro dessas plataformas privadas, né? Então, digamos aqui que tem alguma inconsistência numa plataforma dessa, né? Algum tipo de rito não esteja sendo seguido, né? Alguma alteração de dados esteja ocorrendo de forma indevida, né? Digamos que isso esteja acontecendo, como as compras públicas estão passando por dentro da plataforma, isso pode impactar no resultado da licitação, na escolha da empresa que vai vencer aquela licitação, né? Então, isso pode impactar também no valor que vai ser acordado, que vai ser contratado por meio dessa licitação. Então, se existir, porventura, algum vício dentro dessas plataformas, então esse vício pode causar prejuízos, né, ao dinheiro público, né, às compras públicas. Então é aí que está o grande benefício, Carol. Se a gente conseguir manter essas compras públicas acontecendo, todos os seus procedimentos acontecendo conforme a lei exige, né, de uma forma correta, de forma estruturada, transparente, com transparência, né? Exatamente. Então, a gente vai conseguir esse grande benefício para a sociedade. Excelente, viu, Carol? Felizmente ficamos por aqui. Quero agradecer mais uma vez, né, você ter sido disponibilizado para participar aqui do programa, para a gente conversar sobre essa fiscalização, né? Eu aposto aqui, viu, Carol, que muita gente não conhecia uma fiscalização dessa forma, né? Uma fiscalização online, presencial, né? Saber como é que funciona essa plataforma, se está cumprindo, se não está. E que esse tema também poderia ser, né, um objeto auditável, né? E saber também, aí vou puxar da sua última pergunta, né? Saber também que é importante para você, para a população. É importante para você que está fiscalizando, porque você também faz parte da sociedade. Importante para a sociedade, no modo geral, e principalmente para o município, para que ele possa fazer uma compra... Melhores compras. Né? Melhores compras, né? Com qualidade, com tudo. E tudo isso mostra também uma eficiência pública melhor, né? Perfeito. Eu que agradeço pelo convite e estou à disposição sempre que precisarem.
O Conexão Cidadão fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Né? Conversamos aqui sobre uma fiscalização até diferente, né, cara? Uma fiscalização aí sobre os portais de compras, né? Onde o seu município faz as compras aí do livro da sua escola, do medicamento do hospital que você usa. A gente conta com você na próxima edição do Conexão Cidadão. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Até lá!